e eu sou a Lady Master do Estúdio Lady Slash. Olá, tudo bem? Meu nome é Jaqueline Dutra e eu sou Master no Estúdio Lady Slash. Uma etapa muito importante no início do procedimento é o isolamento dos cílios inferiores. Temos diversas opções de materiais para fazer esse isolamento e devemos focar nessa etapa, porque às vezes a gente quer fazer muito rápido e depois, durante o procedimento, isso pode acabar te atrapalhando. Então, por isso que nós gostaríamos de falar com vocês todas essas opções e os prós e contras de cada uma que eu e a Jaque achamos. O primeiro material, que é um dos mais conhecidos e mais antigos, é o PET branquinho de colágeno de proteção dos cílios inferiores. Ele é muito bom porque ele tem um custo relativamente baixo, ele é de fácil aplicação, para quem trabalha tanto com luva quanto sem, ele não gruda, né, nas mãos da profissional, e as clientes gostam bastante porque ele é bem geladinho. A desvantagem é que, dependendo da marca que você use, ele não facilita tanto a tua visualização. Tem uns que não são tão branquinhos para dar um contraste bom para cílios escuros, né? E eles também, justamente por não se aderirem com muita facilidade às mãos da profissional, na hora que a cliente conversa, se mexe por qualquer motivo, eles descolam com facilidade. Isso faz com que eles possam acabar encostando na esclera da cliente, gerando aquela dorzinha, aquele incômodo. E existem também os PETs gel, que são pretos, para dar contraste para quem tem cílios bem loiros, cílios albinos, enfim. Então são essas opções de PET que tem no mercado. A maioria é PET de colágeno, né? Que eles falam que é colágeno, mas não sabemos se é um colágeno efetivamente. O outro material que eu gosto bastante é a fita Foam, que é aquela fita um pouco mais grossinha, um pouco mais fofinha. O ponto positivo dela é que ela por ela ser um pouco mais grossa, quando a cliente lacrimeja, essas lágrimas não sobem, não chegam até o cílio natural e daí então eles não atrapalham durante o procedimento. Também é possível colocar um pedacinho de papel nos cantos externos de cada olho, justamente para caso a cliente lacrimeje durante o procedimento, aquelas que têm os olhos mais sensíveis, ele acaba drenando, exatamente. E drena a lágrima. Isso. E aí os pontos negativos dessa fita é que ela normalmente vem num rolo, então a cada procedimento você tem que cortar do tamanho mais ou menos certo para o tamanho de cada olho. Você tem que fazer também a curvatura dessa fita, porque ela é reta. E o outro ponto é que por ela também ser um pouquinho mais grossa, o cílio natural acaba ficando muito encostado nessa fita. Então, toda vez que você vai fazer a acoplagem da extensão no fio natural, acaba colando na fita Foam também. E para não acontecer isso, aí que seria interessante você levantar um pouquinho as suas pálpebras, as pálpebras da cliente, mas aí você tem que tomar cuidado para não abrir os olhos dela durante o procedimento. Mas a visualização com a Foam é muito boa, né? Ela é muito branca. Exatamente, por ela ser bem branquinha, acaba facilitando bastante. Eu confesso que eu não sou muito fã da Foam, justamente por causa de ter que cortar aqui e ali. Mas quando a Evelyn falou, Jaque, testa pra você ver o conforto ocular que ela me dá, porque o contraste é tão grande, é como se você tivesse colocado uma luz por baixo também, porque a luz bate em cima e reflete bem aquele branco. A visualização da Foam, na minha opinião, é a melhor de todos os materiais. Ela só tem um espaço um pouco pequeno. Exato. Pra fazer a marcação dos metros. Ela é estreita, né? Isso é verdade. O PET, por ele ser um pouco maior, você consegue abusar um pouco mais da marcação do mapping, né? Já a Foam, você tem que ser um pouco mais, usar uma caneta bem fina pra fazer uma marcação mais minuciosa. E é uma coisa que eu sempre falo, que até quando eu dou curso eu ensino para as alunas, não trazer a marcação tão próxima aos cílios, porque na hora que você vai isolar, principalmente com caneta preta, porque daí quando você vai isolar você não sabe se é fio ou se é a caneta. Mas na Foam, se você usa caneta colorida, dá pra trabalhar, não muito perto. E no PET gel dá pra abusar, né? Porque é bem longo. Mas de toda forma, eu prefiro usar uma caneta que não seja preta. Toda vida. Porque daí vai ter o contraste da caneta preta embaixo do cílio preto. Gente, é verdade. Né? Se vocês conseguirem comprar várias cores, não é o assunto de hoje, mas isso é uma dica bem legal. Comprem várias cores de caneta pra gente trabalhar com as curvaturas, os tamanhos. Tem muita coisa legal pra fazer no mercado e quando você tem caneta colorida te facilita.
Então, voltando para os protetores, uma fita que eu gosto muito é a fita para peles sensíveis da 3M, aquela é um azul clarinho, de um rolinho azul. Ela é sensacional, porque eu gosto de trabalhar tanto as técnicas de taping, lifting, spreading, enfim, com ela, mas eu também gosto quando a cliente tem um pouco de alergia, tanto ao pet gel quanto a flor, enfim, eu gosto de colocar ela por baixo para proteger a pele da cliente, porque ela é realmente para peles sensíveis, ela é como se fosse um gel embaixo, então ela não gruda muito. Para fazer a divisão de camadas ela também é bem boa, porque ela não gruda nem nas extensões, nem no fio natural, então não corre o risco de descolar a tua base. Fita da 3M. A desvantagem dela é que ela é um pouco cara, ela não é tão branquinha pra gente, como eu falei, ela é um azul clarinho, ela não facilita a tua visualização, e por cima dela você precisa colocar alguma outra coisa porque ela não desliza a pinça, então para poder deslizar melhor a pinça, o teu trabalho de isolamento, você vai ter que colocar algum outro material por cima. E aí vai ser 2 vezes o custo. 2 vezes o Porque custo, daí você vai usar- porque ela é cara e você vai ter que usar vai outro ter que material. usar outro material também. Uhum. Eu gosto muito dessa fita que a Jaque falou, inclusive foi ela que me apresentou essa fita, eu não conhecia, mas eu gosto de usar muito ela pra fazer as tapping techniques mesmo, que é normalmente para levantar os cílios, Trabalhar as pálpebras. Uhum. Mas eu sempre, não sei você, mas eu sempre tiro um pouquinho da cola ainda. Eu ainda não tiro direto. Eu vi que você normalmente faz direto. Eu ainda gosto de tirar assim pouquinho uma mais. vez só pra ficar mais fácil depois. Pra vocês verem, gente, nós somos diferentes e os trabalhos funcionam, cada uma compartilha uma coisa nova. E não os certos e os errados nos cílios é excesso de cola, falta de isolamento, mas o restante vocês são livres para trabalhar com o que tem no mercado. Só precisam conhecer, que é a nossa ideia desses vídeos, vocês conhecerem o que existe e se adaptar dentro do teu custo e da tua habilidade. E por isso que a experiência na área é isso que faz a diferença. A experiência, por exemplo, não necessariamente no resultado final do seu trabalho, porque se você tiver habilidade, se você tiver feito um curso bom, enfim, se você souber como tem que fazer o trabalho, a experiência nem sempre vai influenciar no resultado final, mas a experiência vai te ajudar a facilitar o seu trabalho. Então, se a gente tivesse 1 ano de experiência e fosse ministrar um curso, por exemplo, talvez a gente não conseguisse falar para uma aluna todas essas possibilidades, porque a gente não teria testado todas essas possibilidades. Então, agora a gente consegue, com conhecimento de causa, de experiência, dizer essas possibilidades, porque a gente sabe o que é bom e o que é ruim, né? E só para finalizar mais uma opção, é o próprio micropor mesmo, mas não aquele de farmácia, aquele que gruda imensamente, que quando você vai arrancar da cliente, você quase puxa, depila os cílios, depila o rosto e ainda deixa ela toda enrugada. Eu lembro que bem no início da minha profissão eu atendi uma cliente com micropor, porque na época era a única coisa, há 5 anos atrás era a única coisa que existia, e eu lembro que ela brinca comigo até hoje dizendo que eu ia ter que pagar uma cirurgia pra ela de pálpebra, porque eu acabei estragando o colágeno dela. da pele. E então, eu ainda uso, a gente ainda usa o micropor aqui, mas a gente só usa naquele caso que a Jaque falou, quando a cliente tem uma certa alergia do pet de gel. Por exemplo, tem algumas clientes que reclamam de sentir uma coceirinha e a gente não conseguia entender exatamente o que era essa coceirinha, da onde que vinha. Da onde que vinha. E, inclusive, eu, quando faço o procedimento, quando a Jaque faz o procedimento em mim, eu também sinto essa coceirinha. Ela fica bem aqui, bem no cantinho externo. E a gente acredita que seja por esse... Porque dizem que o pet é de colágeno, mas se você for olhar a composição dele, ele tem um monte de componentes. E alguns desses componentes podem gerar essa coceirinha. Uhum. E isso estimula as lágrimas. Exato. Essa coceirinha com o tempo vem lágrimas. E é um ciclo, porque Sim. a coceirinha estimula a lágrima e a lágrima estimula a coceirinha. Quanto mais você lacrimeja e solta o gelzinho do pet, mais coceirinha dá. Coça, vai acumulando aqui dentro, o olho fica irritado, lacrimeja mais. Depois a cliente abre, parece que tá com ramela, enfim, a gente voltando ao foco do assunto. E aí, o que acontece quando a cliente reclama dessa coceirinha quando a gente usa o pet? A gente marca na ficha dela, cada cliente aqui no estúdio tem a sua ficha, a gente marca, sentiu coceira do pet ou sentiu desconforto, e aí quando ela voltar para fazer as manutenções, a gente já vai usar uma outra fita, ou a foam, ou a gente vai colocar o pet por baixo
Por cima do... o micropore por baixo do pet, ou vai colocar fita 3M, como a Jaque falou, embaixo do pet, enfim. Aí a gente tem todas essas fitas aqui no estúdio justamente para conseguir ir trabalhando com essas possibilidades. Cliente, um item que eu me lembrei, um material que eu me lembrei é a fita mágica. Há muito tempo atrás eu tinha conseguido comprar uma fita mágica de marca de cílios, que ela era muito boa. A fita mágica ela parece um durex, mas é um durex branquinho, esbranquiçado, ele não é transparente. Mas, gente, não é durex, pelo amor de Deus, é só pra vocês entenderem o que é pra quem não conhece. Só uma... É uma analogia pra vocês entenderem. Vem num rolinho também, é uma fita plástica, só que a fita que eu comprei de marca de cílios, ela era realmente muito boa, porque ela era um pouco mais maleável e bem branquinha. Não achei mais pra comprar. E a fita que tem agora, que eles chamam, o nome tá escrito fita mágica, é a da 3M, que você encontra em lojas de papelaria, essas coisas todas, né? Grandes lojas de papelaria você tem bastante. Só que essa fita, ela é um pouco menos esbranquiçada e ela é muito dura. Ela é realmente muito mais dura do que essa fita que eu comprava em marca de cílios. Então o que acontece? Se você optar por usar essa fita mágica, cuide para não ficar perto dos olhos da cliente da esclera, porque ela pode machucar mesmo. A vantagem dela é que quando você usa algum material que não seja muito liso por baixo, seja até a fitinha da 3M para peles sensíveis ou o micropore, quando você coloca ela por cima, a tua pinça desliza com mais facilidade e facilita o teu isolamento. Então, a vantagem, deslizar, desvantagem, é muito dura e perigosa de usar. Mas é um material que a gente queria trazer para vocês saberem que existe. Quando o pessoal fala fita mágica, vocês acharem o que é. Saberem o que é. Eu gosto de usar essa fita mágica também pra fazer as técnicas de tape. Exato. É o que a Evelyn usa. Eu já usei embaixo dos olhos, mas eu confesso que meu rolo tá lá e eu não tenho usado não, porque eu acho que é muito arriscado você colocar esse material, mas isso é a minha opinião.